Nossa leitura se encontra em Lucas capítulo 2, versos de 8 a 11. Eu estava pensando, como os dias são iguais e diferentes, Cada momento que nós passamos, e até mesmo as datas comemorativas, às vezes a gente pensa, mas no Natal é tudo igual, Não é igual. Deus fala conosco de forma diferente, nós temos uma experiência diferente no que nós sentimos, no que nós vivemos, e cada dia que passa, cada ano que passa, nós podemos agradecer a Deus, porque Ele nos traz esse sentimento da realidade do Natal, da verdade do Natal, da nossa vida, do que é a nossa vida realmente. Cada vez mais nós podemos nos afastar de tantas ilusões que o mundo vive, de tantos caminhos, muitas pessoas que vivem distraídas. Nós podemos sim viver no mundo, mas cada vez mais perto da verdade de Deus. E essas histórias que nós lemos, nós começamos a ler na semana passada aqui em Lucas 2, elas nos falam dessa realidade, algo que parece tão distante, mas é tão próximo de nós. O nascimento de Jesus, algo que não apenas mudou a vida daquelas pessoas, mas muda a nossa vida e muda o nosso futuro, a eternidade. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Somos gratos a ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mais do que qualquer outra lembrança do Natal, Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos agora aqui relendo as histórias, ó Deus, da tua palavra, e que essas histórias façam sentido para nós, e que possamos aplicar às nossas vidas o que modificou a vida de muitos que vivenciaram essa data, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus, amém. Nós temos falado que a história do Natal pode ser resumida em duas visitas. Deus visitou a terra e o povo visitou Jesus. No capítulo 2, a semana passada, nós falamos sobre esse momento, que Deus visitou a terra. Falamos que Jesus nasceu, o Emanuel, o Deus conosco, presença de Deus, essa presença de Deus milagrosa, essa presença de Deus maravilhosa, vem transformar as nossas vidas. E a partir dessa ação de Jesus, nós também podemos estar na presença de Jesus, seguir a Jesus, e assim nós chamamos de visitar a Jesus. Baseado então em algumas histórias na sequência aqui do capítulo 2, nós vamos ver visitas a Jesus. A primeira é a visita dos pastores de ovelhas. Aqui fala, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. E conta-se então que um anjo apareceu a eles, e este anjo anunciou o nascimento de Jesus. Nasceu o Salvador, o Cristo Jesus. E eles então glorificaram a Deus. Conta-se aqui um evento muito sobrenatural, que apareceu como um anjo, uma multidão de milícias celestiais, anjos louvando a Deus e cantando glória nas maiores,
alturas. Versículo 15 diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Nós sabemos então que eles foram até aquele lugar. E aqui diz: acharam Maria e José, a criança deitada na manjedoura. Vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então eles contaram, para Maria, para José, a visão que eles tiveram, os anjos que apareceram para eles. Todos ficaram admirados, e Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes for anunciado. Eles comprovaram esta verdade. Se a gente for parar um pouquinho aqui nessa mensagem, nessa história, eu gosto sempre de meditar na comparação entre o versículo 8 e o versículo 15. No versículo 8 diz que eles estavam lá, viviam no campo, guardavam o seu rebanho. Era uma vida comum, seu trabalho do dia a dia, até que eles sentiram esse chamado de Deus para ir até Jesus. E o versículo 15 diz: ausentando-se deles os anjos, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Repare que essa visita de Jesus, ela causa uma transformação. E essa visita de Jesus causa uma transformação na nossa vida. Cada um tem a sua atividade, cada um tem o seu trabalho, mas nós não vivemos só do nosso trabalho, nós não nos envolvemos só com as coisas desse mundo. Nós também somos chamados para estar na presença de Jesus, para ouvir de Jesus, para presenciar as maravilhas de Jesus. A presença de Jesus, esse conhecimento, esse saber que tudo que os anjos anunciaram é realmente verdade, colocou no coração deles grande desejo de glorificar a Deus. Irmãos, não há notícia que mais deve mexer com a gente, que é essa notícia da existência de Jesus, do nascimento de Jesus, da presença de Jesus. Não deve haver um só dia que a gente não venha glorificar a Deus, porque nós não vivemos nesse mundo e apenas vivemos para o nosso trabalho, para as coisas do dia a dia, e vivemos com uma esperança limitada a apenas aquilo que vamos conquistar nesse mundo, como muitos e muitos vivem. Nossa esperança é muito maior, ela está em Jesus. Graças a Deus. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo, por tudo que tinha ouvido e visto. A realidade do Natal deve nos levar a buscar mais a presença de Jesus e assim glorificar mais a Jesus. A grande notícia, a boa notícia de Jesus, ela tem um poder transformador na nossa vida, que traz grande alegria. Essa passagem diz: trago boa nova de grande alegria, de grande alegria. Eu fico pensando, tentando dar um exemplo, Às vezes nós temos um problema, e esse problema, ele é realmente um problema, senão não chamaria problema, Mas quando nós recebemos
uma dádiva tão grande, aquele problema vai ficando pequeno. A gente poderia tentar aqui dar um exemplo, né? Um exemplo que veio à minha mente é se a gente tivesse que fazer uma viagem e lá o nosso ônibus estivesse atrasado e nós estivéssemos atrasados e nós perdêssemos esse ônibus. Teríamos que lamentar perder a viagem. Mas naquele mesmo momento nós recebemos uma notícia que nós temos um carro particular esperando para nos levar para o nosso destino. Alguém vai ficar ali lamentando que o ônibus já saiu? No mesmo momento, nós somos tomados de uma alegria, porque nós temos a solução para o nosso problema. É um exemplo tão sem graça, né? Perto do exemplo que nós temos em Jesus. Às vezes nós vivemos tantos probleminhas, tantas coisas, sem lembrar que a nossa salvação, a vida eterna, é solução para todos os nossos problemas. O amor de Jesus, o tesouro que é Jesus na nossa vida, Ele traz paz ao nosso coração, e Ele é capaz de anular qualquer dor que nós estejamos sentindo, qualquer problema que nós estejamos enfrentando. Se nós realmente conseguimos enxergar essa presença de Jesus, a salvação na nossa vida, nós podemos dizer tchau para esses problemas todos. Mas vamos seguir aqui a história, irmãos. Eu gosto muito da história de Simeão e de Ana, que estão aqui na sequência. Simeão foi alguém que visitou também Jesus, só que agora, passados os dias da purificação, ou seja, passaram alguns dias, e é o dia que Jesus foi levado, né, para ser batizado. E aqui nós encontramos um homem, ele é chamado de justo e piedoso, e diz que o Espírito Santo estava sobre ele e falou com ele. Versículo 27, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A visita de Simeão, ela é diferente, visita especial. Já estava prometido para ele que ele viria Jesus. Versículo 26 diz que o Espírito Santo revelara-lhe que não passaria pela morte antes de ver Cristo, o Senhor. Ele tinha já esse chamado. E foi um homem que se guardou piedoso, num mundo que não se importava com Jesus, a ponto de Jesus estar ali, nasceu e ninguém toma conhecimento. Não havia nem lugar para ele na hospedaria. Esse homem era diferente, era um homem piedoso. Um homem que, quando Jesus está lá no templo, ele está lá na casa dele, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus para ir até o templo. E a gente percebe, irmãos, que nós vivemos num mundo de tantas atrações, de tantas distrações. Para visitar Jesus, nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falando conosco, de ir até Jesus. E a gente percebe que ele esperava a salvação. E a frase mais bonita que tem aqui da vida de Simeão, repare que esses personagens são desconhecidos, né? Simeão, Ana, mas repare que a palavra de Simeão é muito forte quando ele diz no versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja,
o mais importante que poderia acontecer na minha vida, aquilo que eu lutei, aquilo que eu esperava, aconteceu. Pode até me despedir. Nós percebemos então que ele tem uma convicção tão profunda de que avistar, de ver Jesus, e ele fala aqui, viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, ele está vendo que nasceu aquele que ia ser luz para os gentios, para os perdidos, luz. A alegria dele é ver Jesus nascer. Nós temos muitas alegrias na nossa vida, irmãos. Nossa família, nosso sustento, como Deus milagrosamente tem nos abençoado, tem nos dado saúde, tem nos dado tantas coisas. Mas a maior alegria da nossa vida é ver Jesus nascendo nos corações, é ver um pecador que se arrepende, o júbilo no céu, e é júbilo na terra, deve ser o nosso júbilo, ver as pessoas indo até Jesus. Nós precisamos buscar mais oportunidades para anunciar Jesus, para ir até Jesus. Nós temos falado que o Natal é uma oportunidade muito boa. Até hoje cedo nós falamos que, mesmo não sendo a data específica, Jesus não nasceu no dia 25, mesmo muitas coisas são misturadas no Natal, mas o Natal está falando de Jesus. E quem que conhece Jesus? Somos nós. Não é uma papelaria que põe lá coisas de Natal, não é um restaurante que está enfeitado para o Natal, é uma igreja. Então nós precisamos sim falar de Jesus, porque essa é uma época propícia. Os corações estão todos aí, pensativos, ouvindo mensagens. E quando nós anunciamos Jesus, nós estamos anunciando essa luz para a salvação. A história de Ana, que está na sequência aqui, ela era uma mulher que ficou viúva muito cedo, e ela passava parte inteira da sua vida ali no templo, adorando a Deus. Diz o versículo 37, que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. E ela estava ali, e ali ela vê o menino Jesus. Ela é uma das primeiras a anunciar Jesus, a contar para os outros de Jesus. E ela adorava a Jesus. Ela é uma expressão de louvor. Uma pessoa que ficou viúva tão cedo, poderia ter seguido a sua vida em outras coisas, mas ela se dedicou a Jesus. O quanto nós nos dedicamos a essa visita, o quanto de tempo nós dedicamos a essa visita, a adoração a Jesus. Infelizmente, muitas vezes Jesus é para nós alguém que pode nos dar algumas coisas, Eu vou pedir para Jesus. Jesus é o meu intercedor, e Ele dá muitas coisas, e nós podemos interceder, pedir para que Jesus nos dê mais coisas, mas principal deve estar no nosso coração, é nós estarmos juntos, aos pés de Jesus, aquele que é o nosso Rei. Nós somos servos de Jesus, nós devemos andar com Jesus, adorar a Jesus. E esta era uma pessoa que estava presente. A constância, irmãos? Você percebe que muitas vezes nós somos inconstantes em nossa vida. Algumas pessoas começam o ano servindo a Deus, depois passam um tempo, afastam-se um pouco. Algumas vezes em algumas datas estão presentes, em outras não. Mas não é só a presença na igreja, em relação à nossa vida diária, de oração, de estar com Deus. Quantas vezes nós temos períodos que estamos lá buscando mais Jesus, e outras parece que nós vamos mais ou menos. Ela estava assim firme em Jesus.
E repare que se ela fosse uma que ficou tantos anos firme, mas resolveu afastar-se por um tempo, bem naquele dia que Jesus nasce, já pensou? Perdeu a oportunidade? Eu não sei se isso acontece, mas às vezes o dia que você não vem à igreja, o dia que você resolve não ler a Bíblia, o que será que você perdeu? O que será que Jesus tinha para falar com você? Nossos dias são tão poucos, não podemos perder uma oportunidade de ouvir Jesus, de orar a Jesus, de que Jesus fale conosco. Estar junto de Jesus, nunca, sempre devemos adorar a Deus. Mas eu quero falar uma última história, que está em Mateus capítulo 2, de 1 a 12, que é a visita dos magos. As visitas, nós estamos falando aqui, as visitas que foram feitas a Jesus. A visita dos magos está então em Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Ela é interessante que esses magos, eles viram uma estrela e foram até o local onde Jesus estava. O nascimento de Jesus os despertou para adorá-lo. Tem aqui a história de Herodes também, né? Não vamos contar toda a história, mas a gente percebe que enquanto Herodes ficou angustiado aí, né? Como que história é essa? Nasceu o rei, eu que sou o rei, né? Ele até fala para os magos, né? Vocês vão até Jesus, depois me contam onde que eu vou lá adorá-lo também, né? Ele queria era matar Jesus. Mas a visita dos magos, ela é uma profecia que está na Bíblia. Nós encontramos passagens de Salmo 72, 10, Isaías 66, que fala a respeito dessa profecia. É o cumprimento da profecia da entrega de presentes, de magos que iriam visitar Jesus. E esta visita, ela foi especial. Repare que aqui não é no dia do nascimento de Jesus, eles já estavam numa casa, e passado provavelmente aqui algum tempo, né? 1 ano ou pouco mais de 1 ano. Quando eles visitaram Jesus, eles entregam alguns presentes. E essa ideia de visitar Jesus com presentes, né? Natal a gente quer ganhar presente, mas Natal deveria ser o momento da gente lembrar que é o aniversariante que tem que ganhar presente, né? Quem é o aniversariante? É Jesus. Então nós temos que dar presente para Jesus. Quais presentes foram entregues? Ouro, incenso e mirra. Demonstração do reconhecimento de Jesus como o Rei, o Filho de Deus e aquele que estava destinado à morte. O ouro representa Jesus como Rei. Dar o melhor a Jesus, mas reconhecer que Jesus é o ouro da nossa vida, Ele é o melhor da nossa vida. Jesus é o nosso tesouro, Ele também é o nosso presente. O incenso, uma resina de certas árvores, né, misturada com especiarias, era queimado em ofertas, nas cerimônias de adoração a Deus. Então o incenso simbolizava a oração subindo a Deus. E principalmente a ideia do rei, daquele que é reconhecido como Deus, o Filho de Deus. Orar àquele bebê, orar a Jesus, você está declarando que você reconhece-o como Deus. A nossa oferta a Jesus também pode ser através das orações. As nossas visitas a Jesus devem ser em oração. Oramos a Jesus. E essas palavras de oração, elas significam oferta a Jesus. Mas também o reconhecimento de que Ele intercede por nós, que Ele é aquele que nos dá acesso ao nosso Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus, porque é Ele que leva as nossas orações. É por Jesus que nós podemos orar, é por Jesus que nós somos salvos. A mirra, uma erva amarga que simbolizava o sofrimento de Cristo. E assim eles estavam ali reconhecendo que Jesus morreu, se sacrificou,
Jesus nasceu, mas que Ele iria viver e morrer, sacrificar para nos dar a salvação. Nós oramos a Jesus, assim reconhecendo Jesus como nosso Salvador. São muitas histórias, irmãos, e a gente vai lendo essas histórias, e é esse exercício que nós devemos fazer na nossa casa, de meditar. Nós podemos ver que a presença de Jesus na nossa vida, ela modifica a nossa vida. Isso é o Natal, a realidade do Natal, essa realidade que nós aprendemos e devemos divulgar a outras pessoas. É um dia feliz para todos nós. Eu creio que nós estamos felizes porque Deus tem nos sustentado. Eu creio que ninguém pode chegar no final do ano triste, né? Chegamos no final do ano com a alegria de que nós conseguimos chegar até esse momento, e com essa esperança de continuidade, e sempre melhor, né? Crendo que será melhor, porque a renovação é muito boa, irmãos. Você começar um novo ano, não é tudo de novo, não. Começar um novo ano sabendo que as suas forças serão renovadas, multiplicadas, que nós podemos fazer muito mais, porque nós temos Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Celebrar o Natal é celebrar a visita de Jesus, que Ele nasceu, e por isso nós também podemos entender que Deus visitou a terra, Deus está conosco, e Natal é tempo de nos aproximarmos de Jesus, ir até Jesus, adorá-lo, visitá-lo, reverenciá-lo como soberano Deus. Quem é visitado por Jesus quer visitá-lo. Que essa seja a nossa memória, irmãos, nossa lembrança de que Deus, Ele primeiro nos amou, Ele veio até nós, e a nossa resposta é ir até Jesus, amar Jesus, amar a palavra de Deus. Ele nos deu a sua lei, e a nossa resposta é seguir a lei, confessar os nossos pecados, andar nos caminhos de Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Deus queridos, nós somos agradecidos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, porque, ó Deus, nós temos a alegria de conhecer o verdadeiro significado do Natal, saber que se Jesus nasceu, Deus, Ele veio a esse mundo por amor, e a sua vida aqui, ó Deus, representa para nós a esperança, é o nascimento da luz para os nossos caminhos. E porque nós temos Jesus, nós temos a salvação, Deus. Que o Senhor abençoe cada família aqui, ó Deus. Abençoe o tempo que nós vamos passar com familiares, com amigos. Abençoe, ó Deus, as pessoas que encontrarmos. Que esteja em nós, ó Deus, o testemunhar Jesus. E que esteja em nós também o receber Jesus. Que possamos receber Jesus nesse Natal. Que Ele venha habitar mais e mais no nosso coração. Que nós possamos ter mais próxima a salvação, ó Deus, no nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.